Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. A gente está lendo as cartas de Tiago e tem sido maravilhoso. Bora lá? A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é bom, nos ouve, cuida de nós e a sua misericórdia é maravilhosa. E obrigado porque ela se renovou mais uma vez em nossas vidas e como somos gratos por isso. Santificado é o teu nome, Pai, porque o Senhor é santo e maravilhoso, o único digno de ser exaltado, o único digno de ser adorado. O Senhor é incrível. Nós te amamos e te desejamos todos os dias das nossas vidas. Não há Deus melhor, não há Deus maior do que o nosso Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande. O seu amor é sublime, a sua graça é incrível. Nós te adoramos e te exaltamos, Senhor. Venha com o teu reino sobre nós, Pai. Faça a sua vontade sobre todo o nosso querer. Nos ensina, Senhor, a ver e a ouvir o que o Senhor tem planejado, o que o Senhor tem desejado a nós, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado sobre tudo o que façamos, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque tem nos dado o sustento, tem nos dado o alimento, tem nos dado um teto, uma casa, tem nos dado pessoas com quem possamos nos relacionar e aprender e a viver a sua vontade e a tua palavra, e como somos gratos a isso, Pai. Nos ensina, Deus, a viver segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas queixas, as nossas murmurações, as nossas desobediências. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. E nos ensine, Senhor, a ter um coração como o teu, um coração perdoador, um coração amoroso. Nos ensina a perdoar, Senhor, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos ofendem, aqueles que têm pecado contra nós, Senhor. Nos ensina a ter misericórdia, Pai. Nos ensina a olhar o próximo com um olhar de amor, de graça, assim como o Senhor faz conosco, para que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas, Pai, e para que essas pessoas vejam o teu Espírito em nós e receba também, Pai, o teu perdão, a tua graça, o teu amor e a sua transformação. Seja, Pai, com a nossa nação, seja com o teu povo, com a tua igreja, Pai. Eu te clamo que aquele avivamento que o Senhor tem prometido através de seus profetas, que ele comece, que ele seja derramado sobre o teu povo, que ele seja derramado sobre aqueles que estão buscando ao Senhor verdadeiramente, e que haja uma transformação nessa nação, que haja uma transformação neste povo, e que todos busquem ao Senhor verdadeiramente. E que através daqui, Senhor, haja paz para as nações, haja paz em Israel, haja paz para aquele povo, Senhor. Que o povo hebreu reconheça Jesus como o Messias, que eles possam declarar que ele é o Emanuel, que ele é o Salvador, que ele é o Cristo que eles tanto esperam, e que o engano, Pai, caia por terra em nome de Jesus, e que o Senhor possa revelar o seu rosto para eles. Espírito Santo, te clamo que nesta manhã venha ministrar aos nossos corações, que o teu Espírito venha transformar as nossas vidas, que possamos ler essa palavra e que haja compreensão em nós, para que possamos não apenas ler, mas que esse estudo venha fazer parte do nosso dia a dia, que ao ler e estudar esta palavra, ela faça que haja transformação em nós, para que possamos viver o que estamos estudando, para que isso realmente haja em nossos corações
para que cada dia mais possamos viver o evangelho do teu reino e que isso transborde através de nossas vidas ao ponto das pessoas nos olhar e desejar conhecer o evangelho do teu reino. Vem, Espírito Santo, e transforma os nossos corações. Transforma o coração de cada um aqui presente. Transforma o coração daquele que está assistindo depois. E derrama, Senhor, uma sede. Desperta, Pai, que as pessoas não tenham sono neste horário. Todos que estão neste grupo, Pai, para que haja neles este desejo de estar aqui, estudando e conhecendo mais da Tua palavra, Pai. Porque o quanto nós temos crescido, o quanto nós temos mudado de nível, Pai. E o desejo do meu coração é que outras pessoas também, Senhor, aprendam mais da tua palavra, mudam de nível, haja maturidade e que elas entreguem, Senhor, a primícia dos seus dias na tua mão, para que o teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado e para que o teu reino seja proclamado em todas as nações. Te desejo, Senhor, toda glória, todo louvor, porque teu é o reino, o poder e toda a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Fabiana. Bom dia a todos, amém. Bom dia, Fabiana. Bom dia a todos. Vamos lá, então. A gente vai. Tiago, capítulo 4. Amizade com o mundo. Eita. De onde procede as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a luta e fazem guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem o que é a amizade do mundo e a inimizade é inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou você pensa que é em vão que as Escrituras diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, e ele fez habitar em nós. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele o exaltará. Não julguem os outros. Irmãos, não fale mal um dos outros. Aquele que fala do irmão ou julga o seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o próximo? A incerteza da vida. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócio e teremos lucro. Tiago 4, versículo 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã.
o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se despista. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, nós só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes prestações. Todo orgulho semelhante a este mal. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Bom dia, bom dia. Muito bom. A gente acabou de ler Tiago 4. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Cara, muito massa. Então, Tiago 4 começa falando que é a inimizade com o mundo. E esse começo é muito bom, cara. De onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde são os prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Ele vem do mundo. Você cobiça e nada tem, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a luta e fazem guerra, mas nada têm porque não pedem. E pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Eu volto a pensar assim, muitas vezes, qual é a nossa oração? Como temos orado? Lá em, acho que se não me engano é João, ele fala que tudo que pedir, pede ao Pai em meu nome, e eu vos darei para que o Deus seja glorificado em mim. Então, tipo assim, a gente engana-se muito que fala assim, tudo que pedir em meu nome, eu te darei. Então, tudo que eu pedir, o Senhor vai me dar. Não. Tudo que você pedir, eu te darei para que o meu nome seja glorificado. Então, se você pede para prazer próprio, para esbanjar, para fazer para o seu próprio deleite, para que você cause inveja no próximo, ou por inveja ao próximo, você não vai receber. Como a gente disse ontem, se o Senhor disse não para Jesus, imagina para a gente. Então, precisamos aprender. E uma coisa que eu tenho aprendido e tenho buscado ultimamente é aprender a orar à vontade de Deus. Parar de querer orar a minha própria vontade, parar de querer orar o meu próprio desejo. Eu desejo que o mundo ficasse perfeito, que acabasse as guerras, perseguições, os preconceitos, todas essas coisas. Mas qual que é o desejo do coração do Senhor? O desejo do coração do Senhor, desde Gênesis, é purificar essa terra, é sarar essa terra. Então, e eu vejo que para nós, nos últimos dias que a gente tem vivido, o desejo do coração do Senhor é que Ele volte. E o desejo dele é voltar, é morar conosco nessa terra. E aí, se a gente se apegar na palavra, fala que para que isso aconteça, as coisas vão acontecer, perseguições, esfriamento, engano. Cara, quanto engano eu tenho visto na internet. Quantas coisas você está assistindo assim, você fala, caraca, velho, se eu não tenho uma fé firme no Senhor, eu começo a criar dúvidas. Quantas dúvidas é criado no meu coração. Esses dias eu vi um cara falando, se eu não me engano, pelo que eu vi, ele parece ser um judeu, ele falando que Jesus era apenas um homem e que, na verdade, a igreja o santificou, igual faz com outros homens que às vezes se tornam santos. E ele começa a abordar isso, começa a falar do concílio, começa a falar de Constantino, começa a falar. Você fica, cara, se você não tem uma fé firmada e você não crê realmente no Cristo e sua vida não é transformada por Ele, isso te abala. Isso te faz questionar, te faz pensar, caraca, será que realmente o que eu vivo é verdade?
E na hora que... cara, meu cérebro começou a questionar. Na hora veio Mateus 24:4. Essa geração vai ser... Tenha cuidado para que você não seja enganado. Porque essa geração, o engano vai ser muito forte. Muitos virão para enganar as pessoas. Então, o que temos pedido em nossas orações? Por que temos invejado o mundo? Por que temos desejado as coisas que não nos convêm, que não é para nós? Qual é o sentido de tudo isso? E aí ele continua aqui, né? Gente infiel, vocês não sabem o que é a amizade do mundo, é a inimizade contra Deus? Então, se você deseja as coisas do mundo, você está desejando, você está contra os desejos de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna o quê? Inimigo do próprio Deus. Caraca. Ou você pensa que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez, cara, habitar em nós. Olha que maravilhoso. Se a gente pega todo o Antigo Testamento, a gente tem histórias de que o Espírito, ele entra na pessoa, faz o que precisa ser feito e ele sai. Por quê? Porque as pessoas não eram dignas do Espírito, porque com Adão e Eva essa aliança foi rompida. A gente tem um Espírito Santo que Deus deixou em nós, lá em Adão e Eva, soprou dentro deles, para que através desse Espírito houvesse uma conexão dos filhos com Deus. Então nós éramos governantes dessa terra, segundo a vontade de Deus que ministrava em nossos corações pelo Espírito. E aí, com o pecado de Adão e Eva, esse Espírito se rompeu e essa conexão não havia mais. Então começamos a governar a terra para o nosso próprio eu, para o nosso próprio prazer, e enganados por Satanás, porque não tínhamos mais o Deus vivo nos conciliando dentro de nós. Então Deus tinha que se manifestar através do Filho e nos mostrando como guiar, nos mostrando como fazer. E olha que louco, como o pecado muitas vezes a gente acha que nos afasta do Senhor, na verdade ele nos aproxima. Quando Abel mata o seu irmão, ou um pouquinho antes de matar, quando ele tinha um desejo, Deus fala para Caim, perdão, cara, o que você está pensando? Por que teu coração está desse jeito? Cara, Caim queria que Deus viesse e aceitasse a oferta dele. Deus fez mais, Deus falou com ele. Quantas vezes o nosso pecado faz com que a gente pense, cara, o que você está fazendo? Para com isso. O Espírito Santo está ali ministrando ao seu coração e você continua caminhando no pecado. E aí Caim vai lá e, se não ouve ao Senhor, mata seu irmão. E Deus vem de novo para ele, cara. O que você fez? Cadê o seu irmão? A terra clama pelo sangue dele e você vai pagar por isso. Quantas vezes o nosso pecado, a gente acredita que nos afasta, mas ele está nos empurrando para Deus para que haja perdão. Está nos fazendo lembrar que ele é o Senhor para que haja perdão. E a gente fica o quê? Relutando contra ele. Precisamos ter isso. E ali a gente continua no versículo 7. Cara, Tiago, muito massa. Portanto, sujeitai-vos a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Quanto mais perto, ele continua, né? Chega perto de Deus e ele chegará perto de você. Limpe suas mãos do pecado e vocês que são indecisos, purifiquem o seu coração. Reconheçam sua miséria. Lamentem, chorem, que o riso de vocês se transformará em pranto e que a alegria de vocês se transformará em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele o exaltará. Eu tenho vivido isso, cara. Quanto mais perto de Deus você tá, mais intimidade, mais vontade você tem de querer estar com Ele. E quantas vezes nos afastamos, quantas vezes decidimos não quero estar perto dele. É igual ao nosso próprio pai. Quantas vezes o tempo ou a falta dele, o nosso trabalho, a nossa própria escassez, o nosso desejo de ter mais, de crescer, de ter mais as coisas deste mundo nos afasta.
E aí a gente tem um pai também maravilhoso, que é o próprio Deus, e o diabo ele tem colocado que o desejo de ser como o mundo, o desejo de ter mais, o desejo de ser rico, o desejo de ser próspero. Não estou falando que isso é ruim, mas quando isso toma o lugar de Deus, isso é ruim. Quando isso não vem do Senhor, isto é ruim. Busca o Senhor e as suas justiças e todas as coisas Ele te dará. Mas você nem busca Deus, só que você quer a riqueza do mundo. E quem vai te dar essa riqueza é o próprio diabo. Só que essa riqueza vai te afastar do Pai eterno. E aí, no fim de todas as coisas, o você escolheu aonde ficar. Então, como está aqui, sujeite-se a Deus e o diabo vai afastar de você. Chegue-se perto do Senhor. Quanto mais perto de Deus você está, mais o diabo se afasta de você. Não tem como. Aonde há luz, não há trevas. E aí a gente continua. Não julgue o próximo, né? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Cara, é muito feio a gente ver dentro da própria igreja do Senhor os fofoqueiros religiosos, aqueles que, em vez de ajudar o próximo, a gente vê a pessoa criticando o próximo, falando mal do próximo. Ore por ele, velho, e esquece de falar. A gente, por algum tempo, na igreja que eu vinha estar, tinha a ideia do discipulado, e isso foi muito forte por algum tempo. E ali se mostrou como o homem é fraco, porque a ideia do discipulado era, muitas vezes as pessoas chegavam para o seu discipulador e abriam seu coração, contavam o seu pecado, o seu problema. E esse que era o discipulador que tinha que ajudar essa pessoa, contava para o outro, virava uma rede de fofoca. E aquilo que era um segredo já todo mundo sabia. Então, precisamos tomar conta, como diz nos versículos anteriores, no capítulo anterior, da nossa língua, da nossa essência, e começar a parar de falar mal uns dos outros, porque se a gente fala mal de um irmão nosso, a gente está falando mal do próprio Deus, porque aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei. E quem é a lei, senão o próprio Deus que a criou? Então, quem pode julgar o outro pela lei ou julgar o outro, condená-lo, senão aquele que é legislador e juiz, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, que no final de tudo vai ter o seu trono branco e lá ele fará isso. Então, precisamos parar de falar mal da vida dos outros e cuidar da nossa própria vida. Eu gosto muito da frase do Pablo, que ela parece ser ofensiva quando a gente fala isso para o outro, mas ela está falando isso para nós, vai cuidar da sua vida. Isso é muito forte, porque para o outro ele fala, como assim? O que você está fazendo? Vai cuidar da sua vida. Porque quando você gasta tempo cuidando da sua vida, você para de cuidar da vida dos outros. Isso cara, eu vou te falar bem a verdade, isso para mim é transformador. Como eu fui transformado por essa frase quando eu a entendi. Vai cuidar da sua vida. Pare de cuidar da vida dos outros. Porque quando você cuida da sua vida, você cresce. E aí, quando você realmente vai cuidar da vida dos outros, é para transformá-la e não para ser juiz dela. Isso é maravilhoso. E aí ele continua, né? A incerteza da vida. Como que você pode garantir para alguém o dia de amanhã, né? Ele quer dizer aqui, se você nem sabe se terá o dia de amanhã. Então, precisamos aprender a viver o hoje. E se Deus quiser, viveremos o amanhã. Mas faça do hoje o dia mais importante da sua vida. Faça hoje o que você faria se você tivesse certeza que amanhã você iria morrer. Pare de procrastinar. Pare de deixar para amanhã as coisas que são importantes para você. Quantas vezes a gente ouve, a gente teve um evento no final de semana, e a gente faz as pessoas refletirem sobre isso.
Se você tivesse 10 minutos, o que você faria? Ou se você tivesse, se fosse o último dia, o que você faria? E as pessoas falam coisas assim, cara, que tá no fundo do coração dela, tipo, teria mais tempo com os filhos, com a família, faria isso. E por que você não faz? Por que você fica enrolando? Por que você está dando prazer e tempo para as coisas que são secundárias? Por que você está deixando para buscar a Deus mais amanhã? Busque hoje. Gosto muito, só hoje. Vá para academia só hoje. Cuide de você só hoje. Tenha tempo com os teus filhos só hoje, com o seu cônjuge só hoje. Busque a Deus verdadeiramente só hoje. Leia a Bíblia, faça um devocional só hoje. E amanhã, Éder? Só hoje de novo. Desfrute e pare de pensar que amanhã talvez eu faça tal coisa. Talvez amanhã eu vá no cinema com a minha família. Talvez amanhã eu faça isso e amanhã pode ser tarde. Você não sabe. No meio da tarde você pode ter um infarto e morreu. Acabou. Não tem mais amanhã. A gente fica lá naquela. Por isso que é a discussão secundária se vamos ou não ser arrebatado antes ou depois da tribulação, cara, não importa. O importa é como Cristo vai te encontrar. E o arrebatamento pode ser a sua morte, que pode ser daqui a pouco, ou pode ser daqui 100 anos. E aí? Como você vai viver esse período? É o que ele diz aqui, e aí? Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo, se Deus assim quiser. Então, ele termina, né, versículo 16: agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes prestações. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que devem fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Cara, sabe o que é massa de ler a Bíblia? É que o seu pecado vai ficando maior quando você o faz, porque você sabe a verdade. E se você sabe a verdade e continua fazendo, você está pecando. Se você sabe que você precisa pregar a palavra, vivê-la e não faz, você está pecando. Não há mais como você chegar diante do Senhor e falar assim: eu não sabia. Ele vai falar: você sabia. E você vai ser julgado porque você sabia e mesmo assim você continuou fazendo o que era mal aos meus olhos. Temor e tremor ao Senhor. Rapaz, todo mundo quietinho. Ainda tô. Divino. É assim, tem passagens assim, capítulos que você sente na pele mesmo esse temor, né? E Tiago 4 é um deles. Porque aí você começa a olhar para si mesmo, né? Sim. Olhar para você. E é importante isso, a gente olhar para a gente para não apontar o dedo para o outro, né? Porque você lendo o capítulo, você começa a, a si mesmo, assim, a se enxergar, a se analisar, e aí vem esse temor de, de não pecar contra o outro, de não falar do outro, né? E eu até fiquei, assim, com receio mesmo, até de comentar com os irmãos, quando ele fala que no 4, no 5, mas eu vou falar, mas na questão de querer entender, né? Vou repetir, ó, adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se
inimigo de Deus. Aí eu fiquei tentando entender melhor esse versículo, né? Aí o 5 fala assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Aí, no sentido de compreender melhor o texto, né? E aqueles que têm um trabalho secular, por exemplo, os cantores, né? A gente vê muito hoje em dia falar sobre os cantores de música secular que estão se convertendo, que estão abrindo o coração para Deus, mas ainda assim continuam naquele trabalho, né? De estar levando, uma mensagem assim que seja para a pessoa estar se acabando em sofrimento, para a pessoa, vocês sabem o que eu estou falando, né? E aí eu queria entender se encaixam nisso, ou se eu tenho que deixar isso para lá, porque eu estou falando mal dos outros, ou pensando mal. Aí, é nesse sentido. Me ajudem a compreender. Eu acho que cabe a nós, eu acho que a palavra aqui que ele quer dizer, não fala assim de não julgar, né, que a gente parte para outra parte, cabe a nós, nesses casos assim, é interceder. Porque quantas vezes a gente quer convencer, né, as pessoas das coisas? E não cabe a nós convencê-los de parar e de fazer. E sim cabe ao Espírito. Tem um testemunho da Sarah Shiva que é bem interessante. Ela, quando se converteu, ela conta que a conversão dela foi algo assim bem pesado também. Por que tem conversões que são a coisas pesadas e outras não? Porque é as portas que você já abriu na sua vida. Então, a porta que ela tinha aberto antes de conhecer o Senhor são portas que quando Deus vai transformar essas pessoas, ele tem que vir de uma maneira sobrenatural, porque essas pessoas já conhecem o sobrenatural. Então, eles já tinham esse contato sobrenatural. E ela conta que a conversão dela é de sentir a presença de Jesus dentro do quarto dela, falando do lado dela. Éder, beleza. Ela se converteu e ela parou de cantar? Não. Ela continuou. Ela continuou fazendo o que ela fazia. Só que o que acontece? O que ela conta no testemunho dela? Que o Espírito Santo foi incomodando ela. Foi incomodando ela. Foi incomodando ela. Até um dia, ela tem uma visão em um show, tinha uma outra banda tocando. Ou ela teve essa visão, não lembro, mas ela conta que ela olhava para o palco e atrás do palco, atrás daquela banda, tinha um ser gigantesco olhando para cima e falando: "Tá vendo aqui? Eles estão me adorando e não ao Senhor. Eles estão adorando a mim e não a você. Porque quando eles cantam aqui, a música, ela é uma adoração. E quando eles estão cantando aqui, eles estão cantando para mim. E isso vai fazer o quê? Vai destruindo essas pessoas." Então ela começou a entender o que realmente era aquilo, o que realmente aquilo estava fazendo. Só que ninguém chegou nela e foi contando. É o próprio Espírito Santo que vai transformando as pessoas. Então, essas pessoas que têm se convertido e se transformado, é o Espírito que vai contar. Eu vejo ali, por exemplo, aquela dupla de meninas lá, Samara, Samaíra, alguma coisa assim. Simone e Simara. Simone e Simara. Uma delas se converteu, se não me engano, a Simara, né? A Simone. Eu não lembro, não sei quem é quem. A Simone. E o que acontece? O espírito começa a se transformar. Ela começa a querer parar. Vamos trazer outro, o Luciano.
O Luciano tem uma transformação e ele tem que cumprir o que está em contrato com o irmão dele. Mas com o tempo ele já não consegue aquilo. O próprio espírito começa a incomodar, tipo, o que você está fazendo? E essas pessoas, elas começam a ser transformadas e elas começam a transformar outros. Então, é um tempo que o engano, a gente tem que ter o discernimento de espírito, o dom de discernimento de espíritos, para saber se aquela pessoa verdadeiramente está sendo transformada e está se transformando, ou se é só mais um oba-oba. E quem vai realmente transformar essas pessoas é o Espírito Santo. Ah, fulano se converteu. Cara, que Deus ministre ao coração dele. Que o Espírito Santo realmente o tire desse lixo, o tire dessas coisas e que ele possa arrastar multidões para o Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Isso é orar à vontade do Pai, entendeu? E não ficar, será que se converteu mesmo? Será, cara? O problema é dele, se ele não se converteu e se o que ele está vivendo é uma mentira e um engano. Não é a mim que ele está prejudicando, entende? Ele está prejudicando a ele mesmo e a outros, e no final de tudo ele vai ser julgado por isso. Mas assim, quando você diz não é a mim que ele está prejudicando, mas tem muitos que falam assim, diz que se converteu e está fazendo isso, ele está prejudicando, vamos dizer assim, é a imagem do nome cristão. Mas aí eu entro numa fase assim, cara, Deus não precisa de defesa, não. A gente tem que parar com essa ideia de que Deus precisa ser defendido. Ele mesmo defende. E essa coisa, assim, eu vou te falar bem verdade. A imagem do cristão está queimada faz muito tempo e é pela própria igreja. Entende? Há quanto tempo as pessoas acham que o evangélico é aquele que só pensa no dinheiro e tomar dinheiro dos outros? E quem que fez isso? A própria igreja. Então, estamos numa fase. Que fase? Eu vejo assim, Éder. Estamos numa fase em que as coisas estão mudando. Estamos numa fase em que estamos começando a entender que ser cristão é um estilo de vida. Mas por muito tempo as pessoas não viam desse jeito. Por quê? Porque é aquela visão religiosa. Por muito tempo fomos apenas religiosos, onde a gente brigava por placa de igreja. A hora que começarmos a entender que a placa de igreja não nos salva, que no céu não vai estar cheio de evangélico, mas sim de cristão, que o céu não vai estar cheio de, eu vou colocar alguns nomes, não vai estar cheio de assembleiano, ou batista, ou quadrangular, ou metodista, ou católico, o céu não vai estar, não é essas religiões que salvam, e sim é Cristo. E quando a gente parar de se preocupar com as placas e parar de querer, olha, eu vou te falar bem a verdade. Muitas vezes eu fico envergonhado com pessoas que têm o título de pastor e tá discutindo na internet, dizendo que está defendendo o evangelho porque fulano de tal tá pregando coisa que discorda da doutrina dele. Cara, você está perdendo tempo de pregar o evangelho, tentando defender algo que quem vai defender isso no final de tudo é o próprio Cristo. Eu não lembro onde fala agora, mas fala assim: cuidado vocês que desejam a ser mestres, porque de vocês será cobrado em dobro. Então, se a pessoa está ensinando errado, e se a pessoa está levando o cristianismo para o lado errado, e está fazendo com que pessoas sejam enganadas por isso, que é o que vai acontecer nesses dias, cara, o pagamento dela será em dobro lá. É igual a gente fala do Atalaia. O sangue das pessoas que ele está enganando será cobrado dele, das mãos dele. Que cabe a nós? Orar. O que eu posso fazer pela Simone? Nada. Entende? O que eu posso fazer por um artista que se converte igual ao Luciano?
nada, a não ser interceder para que Deus realmente cause uma transformação. Ah, mas e se o Luciano fosse meu amigo? Vou andar com ele. Vou pegar no braço dele e falar. Aí sim eu posso exortá-lo. Aí sim eu posso fazer, irmão, ó, isso que você está fazendo, cara, está derrubando as pessoas, está matando pessoas e levando elas para o inferno. Mas, se eu não tenho contato com ele, se o único contato que eu tenho é o que eu conheço ele porque ele é um artista e a mídia me apresentou, eu vou orar e interceder por ele e por aqueles que o ouvem. É isso que precisamos aprender, a orar à vontade de Deus. Amém. Hum. Amém. É assim que eu vejo, tá? Lembre-se, sempre questione. Se você ainda ficar dúvida no coração, ore e busque na palavra. Mas eu vejo desse jeito. Amém. Fala, dona Neide, não se cale. Não, eu vendo ele falar isso aí, né? Aí, às vezes, a gente tem muito essa questão do cantor que canta música secular, vamos dizer, né? Mas e os que dizem ser cristão, que cantam música evangélica também, né? Mas, no fundo, estão fazendo daquilo ali como não uma adoração. Um show. Exatamente. Como uma forma de ganhar vida, de ganhar dinheiro. A gente vê muito isso, às vezes, muitos que estão cantando hoje, cantando louvores lindos, adorando, e amanhã fala assim, não, eu estava ali porque é um público, vamos dizer, interessante, porque é uma forma de eu ganhar minha vida e ganhar meu dinheiro. Mercado gospel. Exatamente. Então, assim, nesse âmbito aí é muito relativo. E às vezes esse que está ali cantando uma música que aparentemente, vamos dizer assim, secular, às vezes o coração está muito mais verdadeiro na entrega, vou até dizer assim, do que aquele outro. Estou dando um exemplo, não estou aqui julgando nada disso. Então, exemplo, eu não sou aquela cristã que diz, não ouço outro tipo de música, eu ouço. E tem gente que pode até se escandalizar com isso. Amém? Eu gosto de ouvir, tem algum tipo de música ainda que eu gosto de ouvir. Neide, mas você está pecando com isso, você está se contaminando com isso, te traz depressão, te traz... Não, em mim não traz nada disso, porque eu estou bem resolvida em tudo. Às vezes eu gosto da melodia, alguma coisa, mas isso é a Neide. A minha fé hoje, eu já consigo comer uma feijoada. Já passei daquela fase de só me alimentar de leite, de legumes e achar que tudo vai me contaminar. Hoje eu entendo e eu sei muito bem como é que eu posso dizer. Como é que fala? Nutrir, vamos dizer assim. Então, hoje eu ouço. Às vezes eu estou faxinando uma casa e eu não quero faxinar ouvindo louvor. Um exemplo, eu, Neide. Outro pode dizer assim, nossa, mas ela não é crente? Amém? Agora, o que eu entendo aqui de algumas coisas que chamam muito a minha atenção, quando ele fala, ele vai falar no 7, sujeitáveis a Deus, o senhor até já falou, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que eu me sujeito a Deus? Aí ele ensina nos próximos. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Vós de duplo ânimo, purificar os corações. Então ele ensina, ele fala que a gente tem que chegar, mas ensina como a gente tem que chegar, né? Mãos limpas, coração puro. E mais uma vez o coração, né? E aí no 9 ele fala o que a gente tem que fazer, a forma que a gente tem que chegar, coração limpo e mãos limpas e coração puro, mas aí no 9 ele ensina mais ou menos como que a gente tem que chegar a ele, né? Lamentai, chorai, ou seja, se humilhai, buscai, né? E aí ele vai falando, no 10 ele fala, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará, né? E aí ele vai continuando dando as instruções. Humilhai-vos perante o Senhor, chorai, buscai. E aí depois ele fala, depois que você está dessa forma, ele fala, você não mais vai falar mal dos seus irmãos.
Putz, eu fico lendo isso aqui, fazendo as anotações, ele dando uma instrução de como você tem que ser, né? Uma coisa vai Aí, encaixando na outra, né? exatamente, ele fala que a gente tem que resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Mas como que a gente resiste ao diabo? Quando a gente chega a Deus. E como que a gente chega a Deus? Com mãos limpas, com coração, mas eu chego todo pecaminoso, todo pecado. Vinde como estáis, mas não permaneçais. Aí chegando lá eu me entrego, sem reserva, sem nada. Aprendo a me humilhar e buscar a Ele, me humilhar a Ele, não a homens. Porque às vezes as pessoas falam assim, né? Tem uma passagem que as pessoas usam muito para o outro humilhar a gente, mas ele está deixando bem claro ali. É se humilhar diante de Deus. Por isso que eu não aceito essa história, mas os humilhados serão exaltados. Peraí, quando eu me humilhar diante do Senhor, E não dos Ele outros. me exaltará. Aí tem até cristãos que vai chamar atenção ou algo do tipo e usa dessa palavra. Mas eu estou te humilhando para que... Não existe isso na minha concepção da Neide. Mas aí depois que ele ensina tudo isso como a gente tem que fazer, ele fala assim, agora eu vou te dar uma instrução. Não fala mal um do outro, não. Mas o que ele ensina será que a gente fazer? Aí no 13 ele vai falar, né? Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e encontraremos e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontece amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Putz, ou seja, depois de fazer tudo isso, entenda, você não tem mais controle sobre a sua vida. Tem outro que tem, é o que o senhor falou aí no começo. Sim. Viva o hoje. Se preocupe com hoje, porque amanhã ele pertence. E aí tem gente que vive tão ansioso com o amanhã, tão preocupado com as coisas do amanhã, e esquece que é Deus que está no controle. Não somos nós, né? E esquece muitas vezes de colocar Deus no controle, né? Cara, Ele muito... deixa bem claro quando ele... Até essa passagem que a nossa amiga Fabiana leu, né? Inimigo de Deus. Quando que eu sou inimigo de Deus? Quando eu deixo a aliança, né? Quando eu saio dessa aliança. Quando eu quebro essa aliança, quando eu sou soberbo, quando eu sou arrogante. Quando eu tipo assim, priorizo mais a minha amizade, eu priorizo mais as outras coisas do que ter essa intimidade com Deus, do que ter Ele ali como meu amigo, meu companheiro, meu namorado, meu amante, meu marido, meu tudo. Deus tem que ser isso. É muito interessante. Esse quadro aqui é uma... Aula de vida. Ó, você viu que ele fala no 2? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Cobiçais e nada tem. Olha só. A pessoa deseja, a pessoa cobiça, mas ela não tem porquê. O desejo é para a glória dela. Para a exaltação e poderio soberano de mostrar quem que é ela. E não para a glória de Deus. É tremendo. Uma vez eu aprendi um negócio bem interessante, que às vezes a gente precisa aprender a ler as coisas ao contrário. Como assim, Éder? A Bíblia a gente tem costume de ser linear, né? Mas muitas vezes a gente tem que parar e começar a subir. Começar a ler de baixo para cima os versículos, e você começa a perceber. Não funciona com todos, tá? Mas é igual a gente acabou de ler aqui, lê normal, e aí depois você lê ao contrário, você percebe como as coisas começam a encaixar uma na outra. Então, para eu ser isso, eu preciso fazer isso que está aqui embaixo. Então, eu vendo o que está acontecendo e depois eu vou mostrar, cara, vai te abrindo a mente, sabe? Então, isso muitas vezes é estudar a palavra, é você pegar aquilo ali e falar, cara, como a Neide estava falando, para eu ter isso, eu vou ter que fazer isso que está aqui em cima. Então, para eu ter intimidade com o Senhor, olha que louco, a gente volta lá, ó, a intimidade com Ele está lá no meio.
Aí ele fala assim, mas para eu ter intimidade com o Senhor, eu não posso ter inveja do mundo, eu não posso cobiçar o mundo, eu preciso estar perto do Senhor, eu preciso me afastar do diabo, eu preciso não falar mal do irmão. Ah, gente infiel, pô, então se a pessoa é infiel, eu preciso o quê? Ser fiel. Eu preciso ter amizade com Deus e inimizade do mundo. Então, aí você começa a subir e percebe, caraca, para eu obedecer e estar perto de Deus, eu preciso fazer todas essas coisas e ser diferente de tudo que ele está falando aqui. Isso é muito bom. E voltando na ideia da música ali, eu garanto que vocês vão saber e vão conhecer. Lembra do Thales Roberto? Ele se diz, Sim. ele se diz que se converteu. Vamos voltar bem ao passado dele. E aí ele começou a cantar as músicas gospel. Ele praticamente começou a ser adorado, se você parar para pensar e começar a ver o mercado dele. Shows cheio e fazia o que ele fazia. E ali ele fez por um bom tempo. E Deus quebrou ele no meio dele, sabia o que ele está fazendo, e ser incomodado. Isso eu vi um testemunho do batera dele contando, que ele avisou a banda o que ele ia fazer. E quando ele fez, o batera falou, nesse vídeo eu não quero estar não, e saiu fora. E ele começou a falar. E ele falou num palco pro povo que estava assistindo o show dele, que ele fazia o que ele estava fazendo para prazer dele. Então. Que aquilo era para o prazer dele. Que ele gostava de fazer o que ele estava fazendo. Para ele. E- E aí, Eu vou... o que aconteceu? Caiu. Óbvio. Se você parar para pensar, ele sumiu por quase 7 anos. Agora ele voltou. Voltou o quê? Outra pessoa. Deus foi tratar com ele. Cara, é uma coisa que eu ouço muito do Fábio Coelho, que ele fala assim, pare de pegar essas pessoas que acabam de se converter e colocar no púlpito para pregar. Essas pessoas precisam, primeiramente, de um tratamento, de uma intimidade com Deus, para aí sim elas começarem a gerar transformação na própria vida e na vida de outras pessoas. E às vezes falta muito equilíbrio, né? A gente vê isso até nas igrejas mesmo, quando eu vou trazer tal cantor, as pessoas vão tudo, né? Ah, vai estar tal cantor, vamos lá, tal. Neide, eu não tenho um CD em casa, eu não tenho um DVD de música, eu não tenho nada disso. Se você me perguntar o nome de um cantor, eu vou saber falar para você que é a Cassiane e aquela outra do cabelão, que é bem das antigas, assim, sabe? Que às vezes eu ouço a música e eu não quero saber quem está cantando. Eu gostei da letra, da melodia, eu ouço. Ah, mas quem está cantando? Eu não sei quem está cantando. Eu sei que tudo que tem fôlego louva é o Senhor, então eu estou ouvindo, acabou. Mas eu não sou aquele tipo de pessoas que... Ai, mas você viu como fulano canta? Não sei nem quem é. Eu gosto daquela música. Se me perguntar quem canta, eu não sei. Eu lembro um tempo atrás que eu estava buscando em casa na madrugada, e aí veio... Eu liguei o YouTube e veio um cantor. É um rapazinho. A música acho que é Presença, alguma coisa assim. Gente, mas aquele louvor falou comigo naquela madrugada de maneira tão tremenda que eu fiquei acho que um mês inteiro que eu só ouvia aquele louvor. Virou mantra. Virou. Acho que é tua presença. É um gordinho, um baixinho, um rapazinho novo, sabe? Assim, um menininho. E ele estava cantando, acho que um show que era a época da pandemia, porque os pessoal estavam dentro dos carros. Mas aquele louvor lindo, lindo. Ele fala da presença. Que presença é essa que chega na gente, que muda, que transforma? Eu falo, é isso mesmo. E a presença de Deus, quando chega, acontece isso. Então, assim, essa questão de música, de louvor, ela é muito... Sineide, se pergunta, Sineide, quais louvores você gosta? Eu gosto dos bem antigão. Aqueles louvores antigos, para mim, é o que mais fala comigo. Os atuais eu acho muito sentimental, muito emocional. Arrepiar. Exatamente, aí leva os cristãos para aquela ênfase
mental, que a pessoa, porque aí fica, não, é porque é avivamento, é isso e aquilo, mas é tudo emocional. É tudo mexendo com uma estrutura de emoções que as pessoas às vezes começam a chorar, mas lembra da vida que está passando, da luta que está tribulando, o louvor faz ela sentir isso mesmo, mas aí sai dali e você vê que é só um momento. Não tem uma base, um fundamento, uma sustentação para fazer com que no dia a dia ele entenda que ele recebeu um alimento sólido e que ele vai fazer isso aqui, ó, sujeitai-vos a Deus, que ele vai resistir mesmo ao diabo e ele não vai viver na murmuração, na reclamação. Eu até, domingo na pregação, achei muito interessante que o bispo falava assim, você já notou como muitos crentes só vivem na prova? Porque eu estou passando pela prova, porque é isso e aquilo, porque o diabo é isso, porque o diabo fez isso. Tudo na vida dele o diabo faz. Aí ele até falou assim, como que você, um cristão, que você, sua vida, você tem certeza que está alicerçada em Deus, o diabo tem tanta autoridade na sua vida. Que Deus é esse que você está servindo? Eu desconheço. E é Fala verdade. muito, né? Fala no nome do diabo mais do que Deus, né? Toda hora ele fala do Exatamente, é diabo. 24 horas glorificando a Satanás. Uhum. Nossa, Eu porque você vejo- viu? Eu fui ver, não, o diabo fechou aquela porta para mim. Tudo o diabo faz na vida dela. Deus não tem poderio nenhum. Então, até essa linguagem é uma coisa mais, que eu falo assim, que a pessoa tem que se atentar mesmo. Peraí, eu estou servindo a Deus e o diabo está tendo tanta autoridade na minha vida, 24 horas por dia está religiosidade, né? trabalhando. Uhum. Onde está Deus? É a pura religiosidade. Não tem jeito. Exatamente. E é essas coisas, esses jargões que a gente tem que, o Espírito Santo tem, se ele tiver o livre acesso para trabalhar, ele vai nos dando esse discernimento. Peraí, Senhor, como que o diabo está agindo tanto? Eu tenho uma pessoa que às vezes quando ela conversa, esse tempo atrás até falei para ela, falei, amiga, eu desconsidero esse Deus, porque, gente, o diabo trabalha tanto na sua vida, não tem como. Não, até uma reunião, o diabo amarrou por me atrasar na reunião. Sabe assim, aquela pessoa que em tudo vê demônio? Não, o diabo já o mundo já é dele, eu sei, ok. Mas espera aí, e na minha vida? Eu vejo você falando assim, né? Eu vejo o religioso aí, ele não transporta, né? Não, Ele fala muito essa palavra aí. Então, ele em vez de ser cristão, em vez de ser um religioso crente, que vamos dizer assim, que a maioria é crente, é aquele religioso que tem bandeira. E aí ele não transborda nunca. Ele fala sempre as mesmas palavras, está sempre usando a mesma coisa. E aí ele não assusta ninguém, ele não cativa ninguém, não arrasta ninguém. Então eu vejo que ele não está transbordando. Eu acho que transbordar é mais ou menos isso que a gente está o fazendo 17 fala muito todas as sobre manhãs. isso, né? Uhum. A gente está aqui Aquele aprendendo um com o outro, está ensinando, e a gente está buscando, e é muito bom, é muito gratificante. A gente está sempre com o Espírito Santo mesmo, e cada dia a gente se motiva mais e agradece e busca. Então, essa palavra que você falou aí, que o outro falava tanto, a gente não fala, a gente fala o mal, assim, anda em paralelo, mas não fica falando essas coisas. Então, a gente é um pouco transbordante, a gente aprende muito um com o outro. Isso é a busca. O 17, ele fala bem claro aqui, né? Uhum. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. É. O que é fazer esse bem, né? É eu dar comida para quem bate na minha porta que está com fome? Eu vou dar um dinheiro porque eu sou bonzinho e aquela pessoa tá, né? É. Às vezes fazer o bem é você orar. Como o senhor Éder falou aí no começo, né? É orar. O que eu vou fazer é orar. Mas eu não quero nem saber do que ele fez, do que ele deixou de fazer. Eu observo que isso aqui, ó, é como o senhor falou mesmo, o pecado, ele nos aproxima de Deus, porém o julgamento do homem nos distancia, faz com que o pecado se torne um fardo na vida do outro. Mas você viu que fez ou que aconteceu? Mas peraí, quem que sou eu para julgar? Eu também não sou pecadora, eu não cometi o mesmo pecado que ele. Mas eu peco também tanto quanto. Mas aí o julgamento humano é que distancia as pessoas de Deus, porque se a gente for ver na palavra, todas as pessoas que a gente vê como exemplo que pecou,
após o pecado se tornaram homens o quê? Vamos dizer assim, melhores ainda ou mais ainda usados por Deus. Não estou justificando o pecado, não é isso. Mas é que assim, perfeito só existiu, existirá Deus. O pecado nos aproxima assim de Deus, faz com que você, se você tiver o desejo de não viver na raiz do pecado, claro, né? Eu pequei, eu errei, eu vou buscar em Deus o arrependimento verdadeiro. Posso pecar em outra coisa, mas não mais naquele pecado, naquele erro, né? Mas o humano não. O humano quer julgar, quer condenar, vou tirar, vou recruzar, você vai ser humilhado, vai ser envergonhado, vai ser exposto. Aí sim coloca o Deus, a pessoa, como se ela, a outra pessoa fosse quem tivesse que julgar aquela pessoa. Sabe o que eu vejo muitas vezes? Que a doutrina enganosa, né? A doutrina ensinada errada, que muitas vezes essas pessoas que vivem falando assim, que o diabo, igual você falou ali, me amarrou na entrevista, eu não consegui sair. Cara, isso é ensinado dentro da igreja. Por isso que a pessoa tem essa linguagem de que tudo é o diabo que está fazendo. Mas para lá, vamos lá. Vamos para um pequeno detalhe ali. Deixa eu ver se eu acho que... Acho que em Apocalipse fala que foi dado também que praguejasse contra os santos e que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O que é isso? É Deus permitindo que essas coisas aconteçam. Então, quando a nossa mente abre, a gente vai lá em Jó. Por que Jó foi tocado por Satanás? Porque Deus permitiu. Quando a gente se volta e entende que tudo é da vontade de Deus, então se eu não sair no horário, pode ser que eu fui errado também, porque não me preparei antes, mas se no meio do caminho tem um acidente e me faz atrasar, talvez é porque assim Deus quis. Porque se eu tivesse no horário certo, talvez aquele acidente fosse meu. Consegue entender? Consigo. Que muitas vezes o que para a gente é Satanás, é Deus nos livrando? Exatamente. Às vezes a gente fala assim, eu perdi aquele emprego porque o diabo não me queria lá. Não, porque Deus não queria você lá, porque Ele quer que você mude de nível e pare de ser o mesmo. Precisamos aprender a visualizar o que Deus tem para nós. E muitas vezes, se somos filhos dele, servos dele, e temos o Espírito Santo em nós, como a palavra falou, se a gente está próximo de Deus, por que o diabo vai fazer qualquer coisa em nós? Não tem lógica. Entende? Então, precisamos compreender que todas as coisas que acontecem, boas e ruins, ao nosso ver, vêm de Deus. Porque se a gente não entende a vontade de Deus, a gente acha que é ruim, a gente acha que é errado. E às vezes não, às vezes é para nosso crescimento, para nossa intimidade, para que a gente se aproxime mais do Senhor. E precisamos realmente, como a gente está falando aqui, parar de pôr a culpa naquele que às vezes não tem nada a ver. É igual aquela velha história, né? Eu estava ouvindo o Claudio Duarte falando. Tem gente que é tão má, que a gente acha que o diabo está operando. Não, ele está de longe olhando com medo daquele cara. Ela que usa o diabo, não o diabo que usa ela. O diabo está olhando assim, rapaz, eu nem sabia que dava para fazer isso. Ele está aprendendo com aquela pessoa, porque a nossa natureza é má. Mas a gente tem que parar de pôr culpa nas coisas e começar a ver qual é a vontade de Deus. É aquele negócio assim, não é porque, Senhor, está me acontecendo, é para quê? Aonde eu vou aprender? O que vai me transformar? Aonde eu vou chegar com essa luta? É isso. E lembrando que o espiritual, cara, existe e ele é forte. E se você está revestido do poder do Espírito Santo, o diabo ele vai rodear você, ele não vai te atacar.
E vai ficar esperando, lógico. A hora que você der uma brecha, ele dá uma flechada. E aí você tem que começar a fazer o quê? Muitas vezes, revestir quem está ao seu redor. Porque quem que ele vai atacar? Quem está ao seu redor. Eu gosto muito da ideia de Davi. O diabo tentou matar Davi muitas vezes. Pelos irmãos, pelo Saul, guerras, filisteus. Para pensar. O diabo tentou matar, ceifar a vida de Davi várias vezes. E não conseguiu. Aonde ele achou a brecha de Davi? Na mulher. Ele mudou a estratégia. Então, o que que acontece? Se a gente se aproxima de Deus e começa a buscar a Deus e o diabo vê que já não tem mais jeito, ele vai mudar de estratégia. E aí é onde você precisa estar vigilante em tudo. É. Fechou, gente? Eu acho que tá Eu ótimo. sei que a gente ia terminar o livro. Eu também achei. Eu também achei. Mas, cara, é muito bom, porque muitas vezes é isso, sabe? A gente precisa pegar algo e destrinchar, sabe? E tirar até a última gota e deixar o espírito falar. Eu acho muito mais importante a gente compreender do que a gente acelerar. Sim. E cara, é maravilhoso. E eu espero que isso realmente fique para nossas vidas, sabe? E que isso transborde e transforme a nossa vida ao ponto de toda vez que você estiver falando com alguém, você lembrar disso. Eu tenho aprendido que estudar a Bíblia é isso, é quando você está levando o Evangelho do Reino para as pessoas, você saber o que é o Evangelho do Reino usando referência do que você já aprendeu. E quando a gente estuda assim, igual que a gente está, eu falei, a Neide falou, a Fabiana falou, todos falaram daquele versículo e aquilo foi remoendo, remoendo, isso vai entrando na sua mente. É muito diferente de você apenas ler e partir para o outro. Uhum. Realmente. Muito bom. Muito bom, gente. Muito bom. Bora pro dia maravilhoso que a gente vai ter. Aí hoje vai ser mesmo um dia maravilhoso. Amém. Amém. Decretamos isso, né? Amém. Fabiana, você pode orar para a gente finalizar? Sim, Amém. oremos. Amado Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome, Senhor. E nesta manhã, Senhor, nós queremos agradecer. Agradecer, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos estudando a tua palavra, Senhor. A palavra que enriquece, que ensina, a palavra que traz vida e luz, Senhor, para as nossas vidas. E nós queremos, sim, Deus, mergulhar nas tuas palavras, Senhor, e aprender de ti, ó Deus. E nós pedimos, Pai, ensina-nos a cada dia, ensina-nos a cada manhã, que o teu Santo Espírito possa se incomodar-nos, ó Deus, para que a gente possa estar estudando, Pai, a tua palavra, buscando a tua palavra e aprender mais de ti, ter mais conhecimento, Senhor, de ti, Pai, Amém. para que assim possamos estar começando a ser parecidos com o Senhor. Nós queremos sim ter a identidade de Cristo em nós, ó Deus, não só falar do Senhor, mas ter a sua identidade conosco, Deus. Molda, Senhor, o nosso ser, o nosso íntimo, conforme a tua vontade, o teu querer. Porque o que interessa para nós é a tua vontade em nós, Pai. E que nós possamos ser conhecidos, ó Deus, não porque falamos que somos cristãos, mas ser reconhecidos porque as pessoas possam ver em nós Cristo de verdade, Cristo realmente. Tu conheces o viver de cada um, a necessidade de cada um, Pai. Então, sendo para a honra e glória do teu nome que o Senhor possa conceder a cada um aqui, Deus,
aquilo que cada um precisa, a necessidade de cada um, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Também pedimos que o Senhor esteja com aqueles que estão enfermos, ó Deus, ou têm a sua parentela enferma, Pai, que o Senhor possa estar dando força e vigor, ó Deus, que o Senhor possa estar restaurando, Senhor, a saúde de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ser conosco, Deus, nesse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede, que possamos sim sentir a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que as nossas mentes estejam sendo levadas cativas ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, e que tudo que nós viemos a fazer, Deus, seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, é que nós pedimos e já agradecemos. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura com essa oração maravilhosa, que Deus possa estar tocando no teu coração e que Ele possa realmente estar falando com você. Hoje a gente ficou no capítulo 4 de Tiago e como foi maravilhoso tirar tudo que tinha dele para que a gente pudesse aprender a viver segundo a vontade do Senhor. Então, se você curtiu, você pode compartilhar, venha estar com a gente ao vivo e participar dessa leitura, colocar sua posição, tirar sua dúvida, e que Deus possa realmente te abençoar e que você tenha sede de buscar ao Senhor verdadeiramente todos os dias, para que você tenha intimidade com Ele e que Ele possa transformar também a sua vida como tem transformado a nossa. Que Deus te abençoe e até a próxima leitura.